Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Carlos Lamin, da Igreja Presbiteriana Independente da cidade de Mirassol. Eu quero falar com vocês nesta oportunidade sobre as disciplinas espirituais. Primeiramente, peço a sua gentileza de dar um clique, de se inscrever no meu canal para que isso possa alcançar uma abrangência maior, para que mais pessoas possam conhecer um pouco mais sobre esse assunto também. Quero também dizer que muito do que eu vou falar aqui está baseado no livro chamado Celebração das Disciplinas, cujo autor é Richard Foster, um clássico sobre esse assunto, que eu recomendo fortemente você comprar esse livro para aprender, se aprofundar no assunto sobre as disciplinas espirituais. Muito bem. Falar de disciplina já é um assunto um pouco até contundente, né? Porque hoje a nossa sociedade ela não é muito disciplinada, não é mesmo? Eu venho de um histórico de trabalho, né, de formação militar, sou coronel também da Polícia Militar de São Paulo, aposentado, então não é tão chocante para mim essa palavra. Venho de um berço também de família militar, então para mim é mais palatável, vamos dizer assim, essa palavra. Mas mais que isso, a dificuldade está na cultura, né? A cultura que vem sendo incutida na nossa sociedade de muitos anos, aliás, talvez de séculos. E uma cultura forte que vem da origem ainda do iluminismo, dos pensamentos iluministas do século XIX, né, onde surgiram três grandes movimentos, que são o secularismo, né, que é o abandono da teologia completo para o mundanismo, em forte oposição à igreja da época, né, que tudo girava em torno da teologia para explicar os fenômenos naturais. A ciência não tinha voz senão por meio da igreja. Então, o secularismo é uma rejeição a tudo isso, né? Então, é o abandono da teologia por completo para a explicação natural através do homem. Também o mundanismo, o próprio mundanismo, e o antropocentrismo, na qual o homem é o centro de todas as atenções, é o alvo, é ele que é o senhor do saber. Então, além dessa cultura que é fortemente incutida em nós e que quer nos afastar daquilo que transcende, né, de uma espiritualidade, de algo abstrato, que no caso é a nossa espiritualidade, ainda há outras culturas modernas, né, pós-modernas, por exemplo, a maldição dos nossos tempos atuais, que é a superficialidade, que é oriunda até infelizmente, desse mar de informações que nós recebemos todos os dias por meio das redes sociais, que são somente informações, são frases, poucas frases, que nos dão assim somente um lustro do que realmente o assunto significa. Ninguém mais quer se aprofundar em determinados assuntos. E também os assuntos bíblicos, por osmose, é um deles também. Então a cultura da satisfação instantânea, né, ela é muito forte em nós. Os fast foods, as pessoas querem consumir as coisas de forma rápida, pragmática. E com as disciplinas espirituais nem sempre é assim. Há uma outra forte confusão, amigos, é a questão do ativismo religioso, né? As pessoas colocam o fazer na frente das disciplinas, na frente do estar com Deus. As pessoas, por fazerem muito, né, quererem servir muito à igreja, nos ministérios de igreja, servir as pessoas, elas colocam isso em substituição a uma intimidade com Deus. As pessoas pensam que por muito fazer estão agradando a Deus, enquanto Deus, né, ele quer, em primeiro lugar, estreitar com o ser humano um relacionamento.
E esse relacionamento entre Criador e criatura se dá por meio das disciplinas espirituais, por meio da oração, do estudo da palavra, da meditação da palavra de Deus, dos jejuns, e por aí vai, adoração, exaltação, por exemplo. Então, nada substitui, né, a vida de relacionamento e intimidade com Deus. Outro assunto, né, que às vezes afasta as pessoas de praticarem as disciplinas espirituais é que elas acham que disciplinas espirituais é só para os gigantes da fé. Às vezes elas leem um artigo, ouvem algum relato bíblico de pessoas que fazem jejuns por dias, que oram por várias horas durante o dia, e nada disso é real na vida de um iniciante, de uma pessoa comum. Aliás, as disciplinas espirituais são feitas para pessoas comuns, não são feitas somente para teólogos, para os gigantes da fé do presente e do passado. Deus quer que pessoas comuns exercitem as disciplinas espirituais, e as pessoas pessoas iniciantes na fé, os neófitos, é muito interessante que já comecem a praticar as disciplinas espirituais, né? O requisito principal seria ter uma vontade, um anseio de buscar a Deus. Esse é o único requisito, né? Não precisa ter experiência de fé. Não, se você é um principiante, um iniciante na fé, mas tem anseio de Deus, né? Que nem diz o salmista, no Salmo 42, 1 e 2, diz assim: como a corça suspira por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Então, as disciplinas espirituais, elas são uma realidade interior, uma atitude íntima do coração das pessoas. E está muito longe de ser somente uma atitude mecânica, né, para adentrar a uma realidade espiritual. O que eu quero dizer isso como uma atitude íntima do coração? É que o que importa é aquilo que você faz do seu jeito, né, do jeito que você estabelece com Deus. Isso é muito mais importante do que qualquer atitude mecânica. Vamos dar alguns exemplos? Por exemplo, a oração ela tem que ser feita ajoelhado, sentado, ou em pé, ou deitado. O que importa é a atitude do seu coração. Como eu estou dizendo, não importa o como, o jeito, o que importa é que você fale com Deus. Eu só faço uma pequena ressalva aí. A gente nunca entra na presença de uma autoridade deitado, não é? Então essa é a única ressalva que eu faço. Lógico que eu já fiz orações deitadas. Às vezes você vai deitar e está muito cansado e você fala: Deus abençoe, obrigado, abençoe essa noite. Mas isso não pode ser uma prática, não pode ser uma realidade, né, de todos os dias, né? A outra atitude que vem do coração é como Cristo fala sobre orações repetitivas, né? Palavras repetitivas. Não é pelo muito falar que você vai ser ouvido. Isso está registrado ali no Sermão do Monte, Mateus 6, 7, onde Jesus diz assim: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Mateus 6, 7. Então também não é ficar repetindo a mesma coisa. É uma atitude sim, puramente mecânica, né? Não vem do seu coração. Às vezes você nem sabe o que você está falando mais, você só está automaticamente repetindo aquelas palavras. Uma coisa interessante das disciplinas espirituais é que elas nos libertam de determinadas atitudes ruins. Nós cremos, por causa desse pensamento, desses movimentos que surgiram com o iluminismo, nós colocamos muita ênfase na nossa determinação, na nossa força de vontade,
E esse método nem sempre dá certo, principalmente para aquelas coisas ruins que estão arraigadas, vícios, né, morais que vêm de muitos anos. Eu tenho certeza que, como eu e como você já tentou se livrar de alguma prática desagradável pela sua força de vontade durante algum determinado tempo, e depois você acabou se frustrando porque você se deu, né, se viu executando, realizando aquela determinada prática. Então as disciplinas espirituais têm essa possibilidade, né, de te libertar de vícios e de pecados arraigados. A vontade tem a mesma deficiência da lei. Como disse Richard Foster, só consegue lidar com a aparência, é incapaz de gerar transformação de que o espírito necessita. Então a necessária mudança interior é obra de Deus, amigos e irmãos. É obra de Deus, não é obra nossa. E isso acontece quando nós estamos orando, quando nós estamos buscando a Deus por meio das disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais abrem portas para a transformação. Já tinha ouvido isso? Então é aquele momento, né, onde Deus usa os seus meios de graça, né, da sua palavra, um momento que você está lendo, onde o Espírito Santo te ilumina e te traz uma revelação. É no momento que você está jejuando, onde Deus também pode lhe trazer alguma revelação. Deus desperta alguma coisa ruim que está dentro de você. Quando você está louvando, né, você coloca alguma música ali espiritual e naqueles momentos Deus fala com você, Deus te leva a uma emoção, né, diferente das situações normais, numa emoção por alguma determinada circunstância. Então, são todos meios de graça, né? São todos meios de graça. As disciplinas espirituais também permitem que nós nos apresentemos diante de Deus a fim de que Ele possa nos transformar. A palavra de Paulo aqui em Gálatas 6, capítulo 6, versículos 7 e 8, diz assim: não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus, a pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana ou carnal, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Por exemplo, um agricultor que prepara uma terra, né, ele vai lá, ele vai adubar, vai nutrir aquela terra, depois ele vem e lança a semente, passa o arado, né, lança a semente, prepara ali a cova, tudo certinho, e depois ele não tem mais o que fazer senão esperar aí as forças da natureza, né, a força da própria terra ali preparada para que essa semente germine e possa dar frutos. Assim são as disciplinas espirituais em nossas vidas também. Elas são os meios na qual Deus utiliza para nos firmar no chão, né? Firmar o nosso caráter, transformar, aperfeiçoar o nosso caráter num lugar onde Ele possa trabalhar em nós e nos transformar. Por si mesmos, as disciplinas espirituais nada podem nos fazer, exceto levar-nos ao ponto em que algo pode ser feito. Então não dá também para eu querer fazer da disciplina espiritual uma lei, entendeu isso? Não é a disciplina espiritual em si, ela é somente um meio, né? E quando eu entendo isso, eu me livro de manipulações, de líderes que querem me manipular. Por quê? Imagina eu chegar na frente da minha igreja, domingo, por exemplo, e falar: olha pessoal, hoje eu orei 5 horas seguidas para preparar esse sermão,
eu estava jejuando por 3 dias e Deus falou comigo. Eu estou manipulando, eu estou usando as disciplinas espirituais para manipular as pessoas. Não está sendo não estão sendo um meio de Deus agir, um meio de graça de Deus agir na minha vida. Eu estou fazendo dela uma lei, né, na qual eu também quero que as pessoas, ou quero me vangloriar, ou posso usar também para as pessoas exercitarem as disciplinas espirituais, porque senão elas não serão abençoadas. Se você não ora, você não vai ser abençoado. Se você não faz jejum, você não vai ser abençoado. Então aí está escrito já está evidente que um líder que fala isso, ele já está fazendo da disciplina espiritual uma lei. E não é esse o propósito das disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais nos conectam, né, com Deus. Elas são os meios de graça de Deus nos transformar. Tá certo, queridos? Essa é só uma breve palavra, né? Não quero ser mais extenso com vocês. Fica mais uma vez o convite para vocês lerem o livro, né? Adquirirem e lerem o livro Celebração das Disciplinas, de Richard Foster. Numa próxima oportunidade eu queria falar sobre o jejum com vocês, algo muito interessante que esse escritor Foster abrange, que é muito esclarecedor para toda a igreja. Até lá, muito obrigado pela atenção, não esquece de deixar o seu like aí se você gostou e também compartilhar esse vídeo com os seus grupos. Muito obrigado.